Então vamos ver como é que funciona quando você tem ali um dente que você precisa tirar. Nós temos aqui um exemplo de um canino, em que você vai remover esse canino, certo? Pumba, removi o canino. Qual a primeira coisa que acontece quando eu removo esse canino? Qual a primeira coisa que vai acontecer quando você tira um dente? A formação de um coágulo. É a primeira coisa que vai acontecer. Em qualquer ferida cirúrgica, a primeira coisa que acontece é o sangue chegar ali naquela região. Então você vai ter a formação de um coágulo dentro desse alvéolo dentário. E depois disso, Bianca? Depois disso, a próxima coisa que vai acontecer é a migração de neutrófilos, macrófagos. O que acontece? Esse coágulo, ele libera substâncias que a gente chama, que através de quimiotaxia, que a gente chama, né? Atrai neutrófilos, que são células de defesa do nosso sangue, para combater o que causou a perda do dente. O seu organismo não entende que foi um outro ser humano que foi lá e tirou o dente. Ele acha que está acontecendo algum problema. Então ele manda a célula de defesa para lá, entendeu? Através da quimiotaxia. É como se fosse um GPS. Sabe aquele telefone que os policiais têm lá no carro, que quando tem uma ocorrência, a central liga para eles? Digamos que esse telefone que tem dentro do carro do policial é essa quimiotaxia. Ele está atraindo os policiais para a região da ocorrência. Tá? Basicamente é isso que está acontecendo ali. Então, o que essas bactérias vão fazer inicialmente? Elas vão dar uma organizada na casa. O coágulo está lá formado. Os neutrófilos, eles vão chegar lá, vão começar a fazer macrocitose, vão começar a comer aqueles negocinhos tudo ali, vai começar a comer as bactérias, vai começar a organizar aquela região, né? Os neutrófilos, os macrófagos, né? Eles vão comer aquelas bactérias que estão ali na região para poder limpar a área, para deixar a área séptica. Então, vai começar a formar, a partir daí, começa a se formar um tecido mesenquimal, ok? Além da radiografia, existe outra alternativa para diagnosticar a fratura radicular antes da realização da tomografia? Olha, você pode ter uma ideia conforme muitas vezes esse tipo de fratura, não necessariamente você precisa ter mobilidade. Se você tem mobilidade, é um grau maior, você consegue ver maior, de forma mais clara isso, né? Mas normalmente precisa de radiografia, Jadson, porque se for interna mesmo, não tem como você ver fora. Às vezes tem ligamento periodontal, você vai balançar o dente, ele vai estar com uma certa mobilidade, claro, né, por causa da pancada, mas não precisa necessariamente ser uma fratura da raiz. Ali a gente nitidamente vê a fratura da raiz. Lembre-se o seguinte, Jadson, mesmo que você tenha certeza que é uma fratura, né, da raiz, você precisa documentar tudo que você faz hoje em dia. Né? Não tem jeito, você precisa documentar. Então, se possível, faça radiografias. Tá? E, se possível, faça radiografias fora do seu consultório, até falo isso. Faça aquelas registradas no centro radiológico, que lá tem a data, o nome do paciente, tudo documentado certinho por outra empresa que não é você, entendeu? Então, comprovando que aquilo ali é do seu paciente. Senão até tem que passar por laudo pericial, radiografia. Então, é interessante você ter uma radiografia inicial bem certinha do paciente. Gradualmente, o tecido de granulação ele vai sendo substituído pelo conjuntivo. Então, essas células mesenquimais, elas invadem o coágulo e começam a formar o tecido que a gente chama de tecido de granulação. O que é esse tecido de granulação? Ele vai aumentando a quantidade de colágeno. Ele já é um tecido em que você tem uma certa... vai diminuindo a cor, né? Vai ficando mais... Você vê que ele fica mais clarinho, não é mais só sangue. Os macrófagos vão fagocitando, né? aquela região, vai reabsorvendo aquela região, vai substituindo por colágeno, que esse colágeno ele vai ter a aderência de mineralização, vai começando a endurecer aquele tecido. Formação de tecido primário, que preenche todo o alvéolo, sofre um processo de remodelação, transformando-se em osso lamelar ou medular. Então é todo esse processo. Aonde que começou todo esse processo? Qual foi o gatilho que fez com que todo esse processo de cicatrização iniciasse? Foi o coágulo. Foi o coágulo. Se você tirar o coágulo, o que acontece? Você não tem quimiotaxia,
você não tem neutrófilos chegando na região, você não tem a formação de um tecido vascular, que é um tecido onde você vai começar a ter mais células ali chegando, formando colágeno, os osteoblastos. Você não consegue trazer as células para poder fazer os processos de cicatrização, entendeu? Então, nessa situação, fica difícil. E aí, o que acontece? O organismo, se você tira o coágulo, se ele por algum motivo ele se dissolve, o organismo fica assim, tipo, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Aonde é a ocorrência? Como que eu vou fazer para resolver o problema se eu não sei nem onde ele está? É isso que acontece, gente. A grande questão da alveolite é justamente a dissolução do coágulo. Por que esse coágulo se dissolve? Ele sai da região do alvéolo? Por N motivos. Por N motivos. Tem motivo que é o dentista que tinha que tomar cuidado e não fez, que a gente vai falar agora. Mas tem motivo, por exemplo, da própria infecção. As próprias bactérias que estão ali presentes, elas podem causar, elas liberam toxinas que quebram o colágeno, quebram a fibrina, né? E solta aquele coágulo. Por quê? Porque ele não quer que o neutrófilo chegue lá, né? Você vai querer que a polícia chegue lá? Não vai querer, né? Pra quê? Pra matar os amigos? Não pode. Né? Então ele faz de tudo para soltar aquele coágulo. Mas existem coisas que você pode fazer para dificultar. Concorda?